A esposa do meu filho se mudou para cá. No primeiro dia, ela gritou: "Essa casa é minha agora! Pega teu prato e vai comer lá fora com os cachorros!" Ela achou que tinha ganhado, mas eu só sorri, peguei o celular e fiz a única ligação que... Espera! Antes de contar o que aconteceu naquele dia, preciso que você faça algo por mim. Se você tem pais, avós ou alguém mais velho na sua família que você ama, para o que está fazendo agora mesmo e manda uma mensagem para essa pessoa. Diz que você ama ela. Diz que ela importa. Porque o que vou contar aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Meu nome é Beatriz Silva. Tenho 68 anos. E por muito tempo achei que minha história tinha acabado junto com a vida do meu Roberto. Meu marido faleceu há 2 anos, vítima de um câncer que lutou bravamente por 8 meses. 8 meses que me ensinaram mais sobre amor e despedida do que toda uma vida de casamento feliz. Nossa casa fica na Vila Mariana, em São Paulo. É uma casa linda, de 2 andares, que construímos tijolo por tijolo. Roberto era engenheiro civil e eu sempre trabalhei como professora primária. Juntamos cada centavo durante 35 anos para ter esse lugar. O jardim da frente tem as roseiras que plantei quando Fernando nasceu. O jardim dos fundos tem a jabuticabeira que Roberto cuidava todo fim de semana. Cada cômodo dessa casa guarda uma memória nossa. Depois que Roberto se foi, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Eu passava os dias cuidando do jardim, fazendo crochê, assistindo novela. Meu filho Fernando vinha me visitar uma vez por mês, sempre corrido, sempre com pressa. Ele morava em Alphaville com a esposa Cristina e meus 2 netos, Mateus, de 16 anos, e Luísa, de 13. Fernando é meu filho único. Eu e Roberto tentamos ter mais filhos, mas não veio. Então colocamos todo o nosso amor, toda a nossa esperança naquele menino. Pagamos escola particular, faculdade de administração, demos tudo o que podíamos. E ele cresceu bem, conseguiu um emprego bom numa empresa multinacional, se casou com a Cristina, que era secretária executiva na mesma empresa. Cristina sempre foi diferente. Desde o primeiro dia que Fernando trouxe ela para conhecer a gente, senti algo estranho. Ela era educada, mas tinha um jeito frio. Sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Roberto também percebeu. Uma vez, depois que eles foram embora, ele me disse: "Bia, aquela moça tem um coração de pedra, mas o Fernando tá apaixonado. Só podemos torcer para que ele seja feliz." E eu torci. Torci muito. Fui na festa de casamento deles, sorri nas fotos, abracei a Cristina como se fosse minha filha. Quando Mateus nasceu, eu chorei de alegria. Quando Luísa veio 2 anos depois, meu coração transbordou. Eu finalmente tinha uma família completa. Mas as visitas foram ficando cada vez mais raras. Cristina sempre tinha uma desculpa. As crianças tinham natação. Tinha festa de aniversário de amiguinho, tinha viagem marcada. Fernando ligava, pedia desculpa, prometia vir no próximo fim de semana. E o próximo fim de semana virava próximo mês. Depois que Roberto morreu, fiquei ainda mais sozinha. Fernando veio no velório, claro. Ficou 2 dias. Cristina mal olhou para mim. Luísa ficou o tempo todo no celular. Só o Mateus, meu netinho mais velho, veio me dar um abraço de verdade e disse: "Sinto muito, vó. O vô era muito legal." Os meses foram passando. Eu aprendi a viver com a solidão. Fazia minhas caminhadas de manhã, conversava com o Sr. Carlos, meu vizinho viúvo que também tinha perdido a esposa. A gente tomava café junto às vezes, trocava receitas, reclamava da pressão alta. A vida seguia, devagar, mas seguia. Até que numa quinta-feira de março, o telefone tocou às 9 da noite. Era Fernando. Pela voz, percebi que algo estava errado. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." Meu coração apertou. "O que foi, filho? Tá todo mundo bem?" "Todo mundo tá bem de saúde. Mas eu perdi o emprego, mãe." Senti minhas pernas bambearem. Sentei na cadeira da cozinha. "Como assim perdeu o emprego? Você trabalha lá há 15 anos. A empresa tá fazendo reestruturação. Demitiram metade do departamento." Eu tentei segurar, mas não deu. Me deram 3 meses de aviso prévio e uma indenização, mas com as contas que a gente tem... Ouvi a voz dele quebrar.
Meu filho, meu Fernando forte e bem-sucedido, estava chorando. Filho, calma, a gente resolve isso. Vocês têm a casa de vocês, né? Economizam em outras coisas e... Mãe, a casa não é nossa. A gente paga aluguel de R$ 7.000 por mês. O carro é financiado. A escola das crianças custa 4.000 para cada um. Eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio, calculando. 7.000 de aluguel, 8.000 de escola, mais carro, mais contas normais. Mesmo com a indenização, eles não iam aguentar 3 meses. Filho, comecei devagar, já sabendo o que ele ia pedir. Vocês querem vir morar aqui comigo? Silêncio do outro lado. Depois, a gente pode, mãe, só até eu arrumar outro emprego. Eu prometo que não vai demorar. E a Cristina pode ajudar, ela vai procurar trabalho também. Seria só temporário. Meu coração apertou de novo, não pela ideia deles virem. Essa casa sempre foi deles também, mas pela voz dele, derrotada, perdida, meu filho precisava de mim. Claro que pode, Fernando. Essa casa é sua também, sempre foi. Quando vocês querem vir? Amanhã? A gente já avisou o proprietário que vai sair do apartamento. As crianças podem faltar uns dias da escola até a gente se organizar. Amanhã tá bom, vou arrumar os quartos. Obrigado, mãe. A senhora salvou a gente. Desligou. Fiquei ali sentada na cozinha, ouvindo o relógio da parede fazer tic-tac. A casa que estava grande demais ia ficar cheia de novo. Meus netos iam estar perto. Eu podia cuidar deles, fazer comida que eles gostavam, ajudar Fernando a se reerguer. Mas tinha algo no meu peito, uma sensação estranha, uma voz pequena que dizia: "Cuidado, Beatriz, cuidado." Levantei, peguei o pano de prato e comecei a limpar a cozinha mesmo já estando limpa. Sempre fiz isso quando estou nervosa. Roberto brincava que eu limpava a ansiedade junto com a sujeira. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã. Arrumei os 2 quartos do andar de cima. Um para Fernando e Cristina, outro para as crianças. Troquei os lençóis, coloquei toalhas limpas nos banheiros. Passei aspirador. Fiz um bolo de chocolate que o Mateus adorava quando era pequeno. Preparei um almoço especial, lasanha, que era o prato favorito do Fernando. O Sr. Carlos apareceu no portão às 10 da manhã. Ele tinha 72 anos, era viúvo há 5 anos e nos últimos meses tinha se tornado meu melhor amigo. Dona Bia, ouvi dizer que a senhora vai ter visita? Sorri. Meu filho vem morar comigo, seu Carlos. Ele e a família toda. Vai ser bom ter a casa cheia de novo. Ele me olhou com aquele jeito dele, meio desconfiado. A senhora tá animada? Tô sim. Por que não estaria? Não sei. A senhora tem uma carinha de quem tá preocupada. Suspirei. O senhor Carlos me conhecia bem demais. É que... vai ser uma adaptação, né? Tem a Cristina, tem as crianças, mas vai dar tudo certo. Ele balançou a cabeça. Fia, escuta o que esse velho vai te dizer. Quando a família vem morar junto por necessidade, não por vontade, as coisas podem ficar complicadas. A senhora tem que botar limite desde o começo. Essa casa é sua. Eu sei, seu Carlos, mas é meu filho, ele precisa de mim. Então tá bom, mas qualquer coisa a senhora me chama. Eu tô aqui do lado. Ele foi embora. Voltei para a cozinha. Às 2 da tarde, um caminhão de mudança parou na frente de casa. Fernando desceu primeiro. Estava mais magro, com olheiras, me deu um abraço apertado. Obrigado, mãe, muito obrigado. Mateus veio logo atrás, todos sorrisos. Vó, que saudade! Me abraçou forte. Ele tinha crescido, estava quase da minha altura. Luísa veio depois, meio arrastada, com o celular na mão. Oi, vó! Nem levantou os olhos da tela. E por último, Cristina. Ela desceu do carro devagar, como se estivesse entrando num hotel 5 estrelas que não estava à altura das expectativas dela. Usava um vestido branco justo, salto alto, óculos de sol grandes. O cabelo loiro, que eu sabia que era tingido porque tinha visto as raízes numa visita anos atrás, estava perfeitamente arrumado. Olá, Beatriz. Nem um abraço, nem um beijo, só aquele cumprimento frio. Oi, Cristina, seja bem-vinda. Entrem, entrem. Fiz almoço. Os carregadores começaram a descer as caixas. Era muita coisa. Roupa, móveis, aparelhos eletrônicos.
Vi que eles tinham trazido até uma TV de 60 polegadas. Mãe, a gente pode colocar a TV da sala lá em cima? Fernando perguntou. A nossa é maior, ia ficar melhor no espaço. Claro, filho, fica à vontade. Cristina entrou na casa e começou a circular pelos cômodos. Tocava nos móveis, olhava tudo com aquela cara de quem estava avaliando. Foi até a sala, olhou para a TV antiga que eu e Roberto tínhamos comprado há 10 anos. Essa coisa ainda funciona? Ela perguntou com um meio sorriso. Funciona sim, respondi, tentando manter a voz calma. Ah, que bom! A gente pode levar ela para o quartinho então. Aqui na sala vai ficar a nossa. Senti um incômodo no peito, mas não disse nada. Era só uma TV. Não era importante. O almoço foi estranho. Eu tinha feito tudo com tanto carinho, mas Cristina mal comeu. Ficou cutucando a lasanha com o garfo. Tá muito gorduroso, ela disse. Eu tô de dieta. Luísa também não comeu muito. Ficou no celular o tempo todo, mesmo eu pedindo para ela guardar. Fernando comeu sem falar nada. Só o Mateus elogiou. Tá uma delícia, vó. Faz tempo que não como lasanha de verdade. Depois do almoço, eles terminaram de organizar as coisas. Eu fiquei na cozinha, lavando louça, ouvindo os barulhos da casa. Passos no andar de cima. Vozes, móveis sendo arrastados. Às 6 da tarde, desci para preparar o jantar. Fui até a geladeira, peguei os ingredientes para fazer uma sopa leve, já que o almoço tinha sido pesado. Foi quando Cristina entrou na cozinha. Ela me olhou de cima a baixo. Depois olhou para a cozinha. Então disse: Beatriz, acho que a gente precisa ter uma conversa. Virei para ela com a panela na mão. Pode falar, Cristina. Ela cruzou os braços. Olha, eu sei que essa é a sua casa, mas agora a gente mora aqui também. E eu preciso que fique claro algumas coisas. Meu coração começou a bater mais rápido. Coloquei a panela em cima do fogão. A cozinha, eu preciso organizar do meu jeito. Eu gosto das coisas num lugar específico. E quanto à comida, eu prefiro cozinhar. Você tem um estilo muito tradicional. As crianças precisam de refeições mais balanceadas. Respirei fundo. Cristina, eu cozinho há 50 anos. Criei meu filho com comida saudável e caseira. Eu sei. Ela interrompeu com aquele tom de quem está falando com uma criança. Mas os tempos mudaram, Beatriz. Hoje em dia a gente sabe mais sobre nutrição, sobre calorias, sobre... Sobre o quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Sobre fazer uma criança feliz com um bolo de chocolate? Sobre sentar à mesa em família? Ela revirou os olhos. Você é dramática. Eu só tô querendo organizar as coisas. E tem outra coisa. A sala. Eu vi que você deixa a revista velha em cima da mesa de centro, aqueles crochêzinhos no sofá. A gente vai precisar dar uma modernizada aqui. Senti lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei cair. Esses crochês eu que fiz. Minha mãe me ensinou. Eu sei, querida. Mas ficam muito antiquados. A gente pode guardar numa gaveta, como lembrança. Ela saiu da cozinha antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, segurando na pia. Minha casa, minha cozinha, meus crochês. Tudo que eu tinha construído, tudo que guardava memórias de Roberto, ela queria mudar. Mas era só o primeiro dia. Talvez fosse só o nervosismo da mudança. Talvez ela melhorasse. Eu estava tão errada. O jantar foi ainda mais tenso. Cristina tinha comprado comida japonesa por delivery. Nem esperou eu fazer a sopa. Pedi para todo mundo, ela anunciou, distribuindo as marmitas. Menos para você, Beatriz. Achei que preferia fazer sua própria comida. Fernando não disse nada. Abriu a marmita dele e começou a comer em silêncio. Fiquei ali parada, com minha sopa na panela, sentindo algo quebrar dentro de mim. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui dormir. Ficava repassando as cenas do dia na minha cabeça. A chegada deles, os comentários de Cristina, a forma como ela tinha simplesmente ignorado minha comida e pedido delivery. Mas eu me convenci de que era só adaptação. Amanhã seria melhor. Amanhã seria pior. Acordei às 6h30, como sempre. Desci para a cozinha. A cena que encontrei me deixou paralisada.
Todas as minhas coisas tinham sido reorganizadas. As panelas que eu guardava num armário específico há 30 anos estavam em outro lugar. Meus temperos, que eu organizava por ordem alfabética, estavam misturados. As toalhas de prato bordadas que minha mãe tinha feito estavam enfiadas numa gaveta qualquer. No lugar dos meus potes de mantimentos, tinha potes de plástico modernos e caros. Minha cafeteira velha tinha sido substituída por uma máquina de café expresso que eu nem sabia usar. Respirei fundo. Calma, Beatriz. É só uma reorganização. Você pode se adaptar. Fui fazer café na máquina nova. Apertei vários botões. Nada. Tentei de novo. A máquina fez um barulho estranho e começou a vazar água. Deixa que eu faço. Virei. Cristina estava na porta da cozinha, de roupão de seda, com aquele ar de superioridade. Essa máquina é cara, Beatriz. Precisa saber usar. Ela veio até o balcão, me empurrou de lado delicadamente, mas firmemente, e começou a operar a máquina como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Pronto, viu? Simples. Mas ela não me ofereceu o café. Pegou a xícara e foi embora. Fiquei ali, na minha própria cozinha, sem saber onde estava nada, sem conseguir fazer um simples café. As horas foram passando. Tentei assistir TV na sala, mas a TV nova tinha aquele controle remoto complicado com 1000 botões. Cada vez que eu tentava mudar de canal, entrava em algum menu estranho. Luísa passou por mim sem falar nada, subiu para o quarto. Mateus desceu mais tarde, me deu bom dia, pegou leite com cereal e foi estudar. Fernando tinha saído cedo para deixar currículo em algumas empresas. Ficamos eu e Cristina em casa. Às 11 da manhã, ela desceu arrumada, maquiada. Sentou na sala e começou a fazer ligações. Ouvi ela falar sobre investimentos, propriedades, corretor de imóveis. Meu coração apertou. Do que ela estava falando? Na hora do almoço, preparei um frango com legumes. Coisa simples, saudável. Chamei todo mundo. Cristina olhou para o prato e fez uma cara de nojo. Eu não como frango com pele, Beatriz. Quantas vezes eu preciso falar isso? Desculpa, eu não sabia. E esses legumes tão cozidos demais. Perderam todos os nutrientes. Luísa riu. A avó não sabe cozinhar direito, mãe. Senti meu rosto queimar. Mateus olhou para a irmã com cara de reprovação. Luísa? O quê? É verdade. Fernando entrou nesse momento, cansado. Sentou à mesa sem dizer nada. Começou a comer. Fernando, você vai comer isso? Cristina perguntou com um tom de desaprovação. Ele suspirou. Tô com fome, Cristina. A comida tá boa. Mas não olhou para mim quando disse isso. Não saiu em minha defesa. Só abaixou a cabeça e continuou comendo. Cristina revirou os olhos e saiu da mesa. Terminamos o almoço em silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor. À tarde, tentei conversar com os netos. Entrei no quarto deles. Mateus estava fazendo o dever de casa no notebook. Luísa estava na cama, mexendo no celular. Oi, meus amores, que tal a gente fazer um bolo juntos? Ou jogar alguma coisa? Mateus sorriu. Eu topo, vó, mas preciso terminar esse trabalho primeiro. Pode ser mais tarde? Claro, meu anjo. Luísa nem levantou os olhos. Eu tô ocupada. Ocupada com quê, meu amor? Coisas do celular. Mas a vó queria conversar com você. Depois, vó. Tô sem paciência agora. Saí do quarto com um nó na garganta. O resto do dia foi passando devagar. Tentei assistir TV. Não consegui. Tentei ler um livro. Não consegui me concentrar. Fiquei andando pela casa, sentindo como se fosse uma invasora na minha própria casa. Às 6 da tarde, comecei a preparar o jantar. Tinha decidido fazer uma coisa simples. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida que Fernando sempre gostou. Quando coloquei os pratos na mesa, Cristina apareceu e olhou com desprezo. Beatriz, eu preciso falar com você. Na sala. Agora. Fui atrás dela com o coração batendo forte. Ela se sentou no sofá, cruzou as pernas e me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Um jeito frio, calculado. Senta. Sentei. Olha, a situação é a seguinte. Essa casa é grande. Tem espaço para todo mundo. Mas para isso funcionar, a gente precisa de organização. E eu percebi que você não está entendendo o seu papel aqui.
Meu coração gelou. Meu papel? Isso, seu papel. Você é a mãe do Fernando, óbvio. E a gente te respeita. Mas agora essa casa tem que ser administrada de forma eficiente. Tem 4 pessoas a mais morando aqui. E você sozinha não tem estrutura para gerenciar tudo. Cristina, eu moro nessa casa há 40 anos. Ela levantou a mão, me interrompendo, como se eu fosse uma criança sendo repreendida. Eu sei, mas você tá velha, Beatriz. Não tem mais a mesma energia. E tá claro que você tá tendo dificuldade para se adaptar às nossas necessidades. Então, eu decidi assumir a administração da casa. Fiquei boquiaberta. Assumir a administração? Isso. Eu vou cuidar das compras, da organização, da divisão de tarefas. Você pode ficar no seu quarto, descansar, fazer suas coisinhas. A gente não quer te sobrecarregar. Senti raiva subir pela minha garganta. Cristina, essa é a minha casa. É, mas o Fernando é seu filho. E agora ele mora aqui, com a esposa e os filhos dele. E eu preciso de espaço para criar meus filhos, entende? Eu não posso ficar dependendo das suas limitações. Que limitações? Ela suspirou, como se fosse óbvio demais para explicar. Beatriz, você não sabe usar a máquina de café. Não sabe mexer no controle remoto da TV. Cozinha comida que está desatualizada. Não entende de nutrição moderna. Não tem rede social, não sabe usar computador direito. Você é de outra geração. E tudo bem, não é culpa sua, mas você tem que aceitar que o mundo mudou. Lágrimas começaram a queimar nos meus olhos, mas não deixei cair. Então, o que você quer? Eu quero harmonia, Beatriz. Quero que todo mundo seja feliz aqui. E para isso, você precisa dar um passo atrás, deixar eu cuidar das coisas. Dar um passo atrás na minha própria casa? Ela sorriu, aquele sorriso frio que nunca chegava nos olhos. É temporário, Beatriz. Só até o Fernando arrumar um emprego novo e a gente poder sair daqui. Gelei. Vocês vão sair? Óbvio. A gente não pode morar aqui para sempre. Esse bairro não é o que a gente está acostumado. A casa é bonita, mas é velha, precisa de reforma. Assim que o Fernando conseguir algo bom, a gente vai procurar um lugar melhor. Um lugar melhor. Minha casa, que eu e Roberto construímos com tanto amor, era um lugar provisório para ela. Um lugar não tão bom. Mas pode demorar, ela continuou. O mercado tá difícil. Pode levar 6 meses, 1 ano. Então, por enquanto, a gente precisa fazer isso funcionar. E para funcionar, você precisa colaborar, entendeu? Fiquei em silêncio, processando, tentando entender se isso estava realmente acontecendo. Agora vamos jantar, ela disse, se levantando. Chama todo mundo. Chamei. Fernando, Mateus e Luísa desceram. Sentamos à mesa. Foi quando aconteceu. A coisa que mudou tudo. Cristina olhou para os pratos que eu tinha preparado. Depois olhou para mim. E então, na frente de todo mundo, ela falou: Beatriz, acho que você não entendeu o que eu falei. Então vou ser mais clara. Ela empurrou o prato dela para longe. Essa comida não tá no padrão que eu quero para os meus filhos. Tá gordurosa, pesada, sem balanceamento nutricional. E eu cansei de ser educada sobre isso. Olhei para Fernando, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas ele só ficou olhando para o próprio prato. Cristina se levantou, pegou o meu prato da mesa e começou a andar em direção à porta que dava para o quintal. Cristina, o que você está fazendo? Perguntei, com a voz tremendo. Ela abriu a porta. No quintal, meus 2 cachorros, Mel e Trovão, começaram a latir animados. Cristina colocou meu prato no chão, perto das vasilhas deles. E então, ela virou para mim e disse a frase que marcou aquele dia para sempre. Essa casa é minha agora. E se você não consegue fazer uma comida decente, então pega teu prato e vai comer lá fora com os cachorros. Talvez eles apreciem mais seu talento culinário do que a gente. O silêncio que caiu sobre aquela cozinha foi ensurdecedor. Olhei para Fernando. Meu filho, meu único filho. Ele estava vermelho. Olhava para baixo, mas não disse uma palavra. Olhei para o Mateus. Ele tinha lágrimas nos olhos. Mãe, ele começou olhando para Cristina. Cala a boca, Mateus. Cristina cortou. Isso não é da sua conta. Luísa estava rindo. Rindo baixinho, mas eu ouvi.
Cristina cruzou os braços e me encarou com aquele olhar triunfante. Então, vai comer com os cachorros ou vai ficar aí parada? Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Mas não foi o que ela esperava. Não quebrou minha dignidade. Não quebrou minha força. Quebrou o medo. Quebrou a submissão. Quebrou a ideia de que eu tinha que aguentar aquilo para manter a paz. Levantei devagar da cadeira. Olhei bem nos olhos dela. E sorri. Cristina, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você tem razão numa coisa. Essa conversa já durou tempo demais. Peguei meu celular que estava na mesa. Mãe, o que você está fazendo? Fernando finalmente falou com a voz estranha. Fazendo uma ligação que eu deveria ter feito quando você foi embora de casa há 20 anos. Disquei um número. Coloquei no viva voz. Depois de 3 toques, uma voz feminina atendeu. Boa noite, doutora Gabriela Santos falando. Doutora, aqui é Beatriz Silva. Código alvorecer. Preciso ativar o protocolo. Silêncio do outro lado. Depois. Entendi perfeitamente, dona Beatriz. Confirmação verbal recebida. O protocolo será ativado às 8 horas da manhã de amanhã. A senhora precisa de segurança imediata? Não, doutora. Eu tô bem. Mas preciso que esteja tudo pronto amanhã. Estará. Boa noite, dona Beatriz. E lembre-se, a senhora não está sozinha. Desliguei. Todos me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, que protocolo é esse? Fernando perguntou pálido. Olhei para ele. Pro meu filho que não tinha me defendido. Pro meu filho que tinha deixado a esposa me humilhar na minha própria casa. Você vai descobrir amanhã de manhã. Agora, se me dão licença, vou pro meu quarto. Boa noite. Subi as escadas com a cabeça erguida. Ouvi Cristina gritar lá embaixo. Fernando, que palhaçada é essa? Que advogada é essa? Ouvi meu filho responder nervoso. Eu não sei, eu nunca ouvi falar de advogada nenhuma. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama e foi só aí que deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, porque depois de 2 anos de solidão, de meses de humilhação, eu tinha finalmente reagido, e o que eles iam descobrir no dia seguinte ia mudar tudo. Mas o que eles não sabiam era que, naquela noite, não preguei olho. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, vozes abafadas vindas do quarto de Fernando e Cristina, discussão, ele perguntando quem era a advogada, ela dizendo que eu estava blefando, que era só histeria de velha. Às 5 da manhã, levantei. Tomei banho, me arrumei, coloquei o vestido azul marinho que Roberto dizia que ficava bonito em mim. Passei batom. Penteei o cabelo com cuidado. Desci para a cozinha. A bagunça de ontem ainda estava lá. Meu prato tinha sido tirado do quintal. Provavelmente Fernando tinha feito isso, com vergonha. Mas a casa estava em desordem. Não tentei arrumar nada. Não tentei fazer café. Só sentei na mesa e esperei. Às 7 horas, Fernando desceu. Ele parecia que não tinha dormido. Quando me viu, parou. Mãe. Bom dia, Fernando. Mãe, a gente precisa conversar. O que foi aquele telefone de ontem? Você vai descobrir logo. Mãe, pelo amor de Deus. Eu tô desesperado aqui. A Cristina tá me enlouquecendo, perguntando quem é essa advogada. Que protocolo é esse? O que você fez? Olhei pro meu filho. Ele estava desesperado mesmo, mas não estava preocupado comigo. Estava preocupado com as consequências. Fernando, quando foi a última vez que você perguntou como eu tava? Ele piscou. Como assim? Desde que o pai morreu. Desde que vocês vieram morar aqui. Você perguntou uma vez sequer se eu tava bem? Se eu tava triste? Se eu precisava de alguma coisa? Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Você deixou sua esposa me humilhar ontem, na frente dos seus filhos, e você não disse nada. Mãe, eu... Você o quê, Fernando? Você estava com medo dela? Estava cansado demais para se importar? Ou simplesmente não te importou que ela me tratasse como empregada na minha própria casa? Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mãe, eu tô perdido. Eu perdi meu emprego, eu não tenho dinheiro, eu tô com medo de não conseguir sustentar minha família. Eu não estava pensando direito. E você acha que eu não sei o que é ter medo? Você acha que eu não tive medo depois que seu pai morreu?
Medo de ficar sozinha, de não conseguir pagar as contas, de adoecer e não ter ninguém para cuidar de mim? Mãe, mas eu não descontei isso em ninguém, Fernando. Eu não humilhei ninguém. Eu não tratei ninguém como lixo. Bateram na porta. 8 horas em ponto. Fernando olhou para a porta, depois para mim. Quem é? É a resposta para suas perguntas. Levantei e fui abrir a porta. Doutora Gabriela Santos estava ali, com seu tailleur cinza impecável, pasta de couro na mão e um sorriso profissional no rosto. Ela tinha uns 45 anos, cabelos pretos presos num coque e um ar de quem não tinha medo de ninguém. Bom dia, dona Beatriz. Como a senhora dormiu? Surpreendentemente bem, doutora. Entre, por favor. Ela entrou. Fernando estava parado no meio da sala, branco como papel. Fernando, essa é a doutora Gabriela Santos, minha advogada. Doutora, esse é meu filho, Fernando Silva. Ela estendeu a mão. Ele apertou mecanicamente. Prazer, eu não sabia que minha mãe tinha advogada. Sua mãe tem advogada há 2 anos, senhor Fernando. Desde que seu pai faleceu, para ser mais precisa. Cristina desceu correndo as escadas nesse momento, ainda de camisola, com os cabelos bagunçados. O que está acontecendo aqui? Bom dia, senhora? Cristina Almeida, esposa do Fernando. Quem é você? Doutora Gabriela Santos, advogada da senhora Beatriz Silva. Ela puxou um documento da pasta. Estou aqui para oficializar uma situação que já existe legalmente há 1 ano e 8 meses. Que situação? Cristina perguntou, com aquele tom agressivo. Vamos sentar? A advogada sugeriu, tranquila. Sentamos todos na sala. Eu, a doutora no sofá, Fernando e Cristina nas poltronas, tensos. Gabriela abriu a pasta e tirou vários documentos. Senhor Fernando, senhora Cristina, vocês estão cientes de que esta casa pertence à senhora Beatriz Silva? Óbvio, Cristina respondeu. É a casa dela, mas ela é mãe do Fernando, então... Então nada, senhora Cristina. Esta casa não pertence apenas à senhora Beatriz. Esta casa, desde 15 de agosto de 2 anos atrás, pertence à Fundação Novo Amanhecer. Silêncio. Que fundação? Fernando perguntou confuso. Gabriela sorriu. Uma fundação criada por sua mãe, senhor Fernando. Uma fundação dedicada à proteção de idosos vulneráveis contra abuso familiar e desapropriação. Ela colocou um documento na mesa. Como podem ver aqui, a senhora Beatriz doou esta propriedade para a fundação com cláusula de usufruto vitalício. Isso significa que ela tem o direito de viver aqui pelo resto da vida, com total autonomia sobre a propriedade. Ninguém pode tirá-la daqui. Ninguém pode vender esta casa. Ninguém pode tomar decisões sobre esta propriedade sem a autorização dela. Fernando estava lendo o documento, cada vez mais pálido. Mas a senhora é a dona legal da casa? Como? A fundação é dona legal. E a senhora Beatriz é a diretora vitalícia da fundação. Além disso, ela mantém o usufruto. Na prática, esta casa pertence a ela em todos os sentidos relevantes. E mais, no caso dela falecer, a casa não vai para a herança. Vai continuar com a fundação, que vai usá-la para abrigar outros idosos que precisem de proteção. Cristina tinha levantado. Isso é... Legal, senhora Cristina. Perfeitamente legal. Registrado em cartório, com todas as assinaturas necessárias conforme a lei brasileira. Fernando não sabia disso, Cristina gritou. Ela escondeu isso do próprio filho. A senhora Beatriz não tinha obrigação legal de informar a ninguém. Esta é uma decisão pessoal dela sobre seu patrimônio. Mas ele é filho dela. Ele tem direito a quê exatamente, senhora Cristina? Gabriela perguntou, com uma frieza cortante. A propriedade dos pais enquanto eles estão vivos? A interferir nas decisões deles sobre o próprio patrimônio? A senhora pode me mostrar em que lei está escrito isso? Cristina ficou muda. Fernando colocou a mão na cabeça. Mãe, por quê? Por que você fez isso? Antes que eu pudesse responder, Gabriela falou. Por que, senhor? Fernando, sua mãe é muito mais inteligente do que vocês imaginaram. Deixa eu contar uma história para vocês. Ela se recostou no sofá.
Há 3 anos, uma cliente minha, Dona Teresa Lima, veio ao meu escritório. Ela tinha sido expulsa da própria casa pelo filho e pela nora, que alegaram que não tinha mais condições de morar sozinha. Pegaram a escritura da casa, forjaram uma procuração, venderam o imóvel e colocaram ela num asilo de 5ª categoria. Quando eu consegui reverter a situação legalmente, Dona Teresa já tinha desenvolvido depressão severa. Ela morreu 6 meses depois. O silêncio na sala era pesado. Quando sua mãe soube dessa história, através de mim, ela entendeu algo fundamental. Idosos precisam se proteger antes de precisar de proteção. Então, ela criou a Fundação Novo Amanhecer, uma organização que oferece estrutura legal para que idosos façam doações com usufruto, procurações irrevogáveis e outras medidas preventivas. Minha mãe fez isso sozinha? Fernando perguntou, incrédulo. Não. Ela fez com minha ajuda, com a ajuda de outros advogados, de contadores, de assistentes sociais. E ela não fez só para ela. Ela fez para outros idosos. A fundação já protegeu 47 pessoas nos últimos 2 anos. Eu finalmente falei. E eu fiz isso porque eu vi o que aconteceu com a Dona Teresa. Vi o que acontece quando os filhos acham que têm direito sobre a vida dos pais. E eu jurei que nunca ia deixar isso acontecer comigo. Fernando estava chorando abertamente agora. Mãe, eu nunca faria isso com a senhora. Não! Então por que você deixou sua esposa me humilhar ontem? Por que você não disse nada quando ela colocou meu prato no chão na frente dos cachorros? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Cristina estava andando de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Então o que isso significa? Ela perguntou. A gente tem que sair? Gabriela sorriu. Não necessariamente, senhora Cristina. Mas existem condições. Ela tirou outro papel da pasta. Conforme o protocolo que ativamos ontem à noite, a senhora Beatriz está oferecendo 3 opções para vocês. Que opções? Fernando perguntou. Opção 1. Vocês podem continuar morando aqui, pagando um aluguel de 3.500 mensais à fundação. Esse dinheiro será usado para manter a estrutura legal e ajudar outros idosos. Cristina deu uma risada seca. A gente não tem 3. 500! Por isso a gente está aqui. Opção 2, então. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. 30 dias? Fernando quase gritou. Mãe, a senhora está nos expulsando? Não, Fernando. Eu estou estabelecendo limites, coisa que eu deveria ter feito muito tempo atrás. E a terceira opção? Cristina perguntou com os dentes cerrados. Gabriela olhou para ela. A terceira opção é a que a senhora Beatriz realmente gostaria que vocês aceitassem. Ela fez uma pausa. Vocês podem ficar aqui sem pagar aluguel temporariamente, mas sob condições específicas, respeito mútuo, participação nas tarefas domésticas e um pedido formal de desculpas da senhora Cristina pelo que aconteceu ontem. Cristina ficou vermelha. Pedido de desculpas? Eu não vou... Então escolham a opção 1 ou 2, Gabriela disse tranquila. A senhora tem até amanhã às 18 horas para decidir. Qualquer uma das 3 opções está documentada aqui, e a senhora. Beatriz vai assinar a que vocês escolherem. Ela guardou os documentos, se levantou. Dona Beatriz, eu volto amanhã para finalizar o que for decidido. Qualquer coisa me liga. Ela olhou para Fernando e Cristina. Foi um prazer conhecer vocês. E saiu. Ficamos nós 3 ali. Fernando chorando. Cristina tremendo de raiva. E eu, finalmente, sentindo que tinha retomado o controle da minha vida. Mãe, Fernando começou. Eu não sabia de nada disso. Eu sei, filho. Mas agora você sabe. Por que a senhora não me contou? A gente podia ter evitado tudo isso. Evitado o quê, Fernando? Evitado que sua esposa me tratasse como empregada? Evitado que você ficasse em silêncio enquanto ela me humilhava? Ele soluçou. Cristina virou para ele furiosa. Você vai deixar sua mãe fazer isso com a gente? Fazer o quê? Fernando explodiu. Ela está oferecendo deixar a gente ficar de graça. Você que tem que escolher entre seu orgulho e um teto sobre nossas cabeças. Meu orgulho? Nosso orgulho, Fernando. Ela está humilhando você. Fazendo você parecer... Parecer o quê?
Um filho que não defendeu a própria mãe? Ela não precisa me fazer parecer isso. Eu já fiz isso sozinho. Ele se levantou e olhou para mim. Mãe, eu vou pensar nas opções. Com calma. E eu peço desculpa por tudo. Subiu as escadas. Cristina ficou ali, me encarando. Você acha que ganhou, não é? Não é sobre ganhar, Cristina. É sobre dignidade. Dignidade, ela repetiu com escárnio. Você tirou a herança do seu próprio filho por causa de dignidade? Eu não tirei nada que fosse dele. Essa casa nunca foi dele. É minha, e sempre foi. Ela veio mais perto, com aquele olhar frio. Você vai morrer sozinha, Beatriz, porque depois disso seu filho nunca mais vai te perdoar. Talvez, mas pelo menos vou morrer com dignidade. Na minha casa, no meu espaço. E não vou morrer sendo tratada como um cachorro. Ela girou nos calcanhares e subiu as escadas batendo os pés. Fiquei sozinha na sala. Peguei meu celular e disquei outro número. Alô? Senhor Carlos, é a Beatriz. O senhor pode vir tomar um café aqui? Preciso conversar com alguém. Já vou, fia, já vou. 15 minutos depois, ele estava na minha cozinha. Fiz café, na cafeteira velha que eu tinha resgatado de uma caixa onde Cristina tinha guardado. Contei tudo o que tinha acontecido. Senhor Carlos me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Dona Bia, a senhora fez a coisa certa. Mas agora vem a parte difícil. Que parte? A parte onde a senhora precisa decidir o que realmente quer. A senhora quer que eles saiam? Ou a senhora quer que eles fiquem e aprendam a respeitar a senhora? Pensei. Por um longo tempo. Eu quero meu filho de volta, seu Carlos. O Fernando que eu criei. O menino gentil, respeitoso. Não esse homem assustado que deixa a esposa mandar em tudo. Então a senhora precisa dar a ele uma chance de se redimir, mas com limites claros. Foi o que eu fiz. Eu sei. Agora a senhora espera. E vê o que ele escolhe. Passei o resto do dia no jardim, cuidando das roseiras. Era sexta-feira. Eles tinham até sábado às 6 da tarde para decidir. À noite, ninguém jantou junto. Fernando pediu pizza para ele e as crianças. Cristina nem apareceu. Eu comi um sanduíche no meu quarto. No sábado de manhã, Fernando bateu na minha porta cedo. Mãe, a gente pode conversar? Abri a porta. Ele estava com uma cara terrível, olheiras profundas. A Cristina foi embora. Meu coração pulou. Como assim foi embora? Ela pegou a Luísa e foi para a casa da irmã dela no Rio. Disse que não vai se humilhar pedindo desculpa, que ela vai me esperar lá até eu voltar ao normal. E você? Eu fiquei com o Mateus. Ele não quis ir com ela. Sentei na cama. Fernando. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Desde que eu perdi o emprego, a Cristina mudou. Ela ficou agressiva, controladora. Ela vive falando que eu sou um fracassado, que eu não sirvo para nada, que ela tem que resolver tudo sozinha. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu achei que vindo para cá as coisas iam melhorar, mas ela só ficou pior. E eu me perdi, mãe. Me perdi completamente. Eu deixei ela te tratar daquele jeito porque eu estava com medo dela me tratar ainda pior. Levantei e abracei meu filho. Ele chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Filho, você precisa de ajuda, profissional, psicológica. Eu sei, eu já marquei para a semana que vem. E eu aceito a terceira opção, mãe, mas a Cristina não vai aceitar. O que a gente faz? Pensei. A gente espera. Talvez ela mude de ideia. Ou talvez vocês precisem repensar se esse casamento ainda faz sentido. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Mas o que nenhum de nós esperava era que... As semanas foram passando. Fernando e Mateus ficaram comigo. Cristina e Luísa continuaram no Rio. A rotina da casa mudou completamente. Fernando começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Ele também intensificou a busca por emprego, enviando currículos todo dia, fazendo entrevistas online. Mateus estava estudando para o vestibular e, nas tardes, ele vinha comigo para a fundação. Foi Mateus quem pediu para conhecer melhor o trabalho. Numa tarde de terça-feira, ele desceu para a sala enquanto eu estava respondendo e-mails da fundação no notebook. Vó, posso perguntar uma coisa? Claro, meu anjo. Como a senhora criou essa fundação?
Tipo, do nada assim? Sorri. Não foi do nada, Mateus. Foi muita pesquisa, muito estudo. Senta aqui que eu te conto. Ele puxou uma cadeira. Depois que seu avô morreu, eu fiquei muito perdida. Não sabia o que fazer com a vida. Um dia, fui ao supermercado e encontrei com a dona Teresa Lima, uma amiga antiga. Ela me contou que o filho dela tinha tentado vender a casa dela para interná-la num asilo. Conseguiram até pegar a escritura. Foi a sobrinha dela, que é advogada, que salvou a situação. A doutora Gabriela? Isso. A dona Teresa me apresentou para ela, e a Gabriela me contou que isso acontece o tempo todo. Filhos que se acham no direito de decidir pela vida dos pais. Noras e genros que querem se aproveitar. Parentes que aparecem só quando tem herança em jogo. Que horror! Pois é. E eu pensei, quantos idosos estão nessa situação e não têm uma advogada para ajudar? Quantos não têm condições de pagar um advogado? Então, eu conversei com a Gabriela. A gente começou a estudar formas legais de proteger idosos. E nasceu a Fundação Novo Amanhecer. Mas deve ter custado caro. Seu avô tinha um seguro de vida bom. Deixou 450 mil ralhos para mim. Eu usei parte disso para criar a fundação, parte eu guardei como reserva de emergência. E a fundação começou a receber doações. O senhor Carlos doa todo mês. Outras pessoas também. A gente não lucra nada, mas consegue manter a estrutura. Mateus ficou pensativo. Vó, eu quero ajudar. Posso fazer alguma coisa? Meu coração encheu. Você pode sim, meu amor. A gente precisa de voluntários para divulgar o trabalho nas redes sociais, para fazer contato com idosos que precisam de ajuda. Eu faço isso. Eu posso criar um Instagram, um TikTok para a fundação, fazer vídeos explicando o trabalho. Sério? Sério, vó. Acho importante. E eu quero. Eu quero consertar o que a minha mãe fez. Não posso mudar o que ela disse, mas posso ajudar outras pessoas. Abracei meu neto. Pela primeira vez em semanas, senti esperança. Fernando estava melhorando também. Na terapia, ele começou a entender os padrões de manipulação emocional que tinha sofrido. Começou a perceber como tinha perdido a si mesmo tentando agradar Cristina. Mas Cristina não ligava, não mandava mensagem, não perguntava sobre Fernando ou sobre Mateus. Luísa ligava algumas vezes para o pai, mas as conversas eram curtas, frias. Até que numa quinta-feira à noite, o telefone de Fernando tocou. Era Cristina. Ele atendeu na sala. Eu estava na cozinha, mas ouvi parte da conversa. Não, Cristina, eu não vou pedir para minha mãe mudar de ideia. Porque ela não tem que mudar de ideia. Você que tem que pedir desculpa. Não, isso não é controlar. Isso é dignidade. Cristina, para. Para. Eu não aguento mais. Não, eu não vou. Cristina. Ele desligou. Veio para a cozinha com a cara transtornada. O que foi, filho? Ela quer que eu convença a senhora a desistir da exigência do pedido de desculpas. Disse que é humilhante, que ela nunca vai fazer isso. E disse que se eu não fizer isso, ela vai pedir o divórcio. Gelei. E o que você respondeu? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: respondi que se ela quer o divórcio, que peça. Porque eu cansei de viver com alguém que não me respeita e não respeita minha família. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Meu filho tinha finalmente encontrado a própria voz. Na sexta-feira seguinte, Cristina ligou de novo. Dessa vez, querendo falar comigo. Fernando me passou o telefone. Alô? Beatriz, é a Cristina. Oi, Cristina. Silêncio tenso. Eu queria saber se a gente pode conversar, pessoalmente. Quando? Semana que vem? Eu posso ir aí com a Luísa. Pode vir. Segunda-feira de tarde serve? Serve. A gente se vê segunda então. Desligou. Fernando me olhou, ansioso. O que você acha que ela quer? Não sei, filho. A gente vai descobrir. A segunda-feira chegou. Às 3 da tarde, Cristina e Luísa chegaram. Cristina estava diferente. Mais magra, sem maquiagem. O cabelo simples, preso num rabo de cavalo. Luísa também parecia mais quieta. Oi, ela disse quando abri a porta. Oi, entrem. Fernando e Mateus estavam na sala. Luísa correu e abraçou os dois, chorando. Pai, Deus, que saudade! Fernando abraçou a filha com força.
Também estava com saudade, filha. Cristina ficou parada no meio da sala, sem saber o que fazer. Vamos sentar, eu sugeri. Sentamos. Cristina de um lado, eu e Fernando do outro. As crianças ficaram na escada, ouvindo. Cristina respirou fundo. Beatriz, eu queria dizer que... Ela parou. Tentou de novo. Eu queria dizer que eu estava errada. Silêncio. Quando a gente veio para cá, eu estava desesperada. O Fernando tinha perdido o emprego, a gente tinha perdido o padrão de vida, eu tinha medo de perder tudo. E eu descontei isso em você. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. Eu fui cruel, fui desrespeitosa, e eu disse coisas horríveis, e eu peço desculpa. De verdade, do fundo do coração. Olhei para ela. Pela primeira vez, vi sinceridade naqueles olhos. Cristina... Não, deixa eu terminar. Por favor. Ela limpou as lágrimas. Eu passei essas semanas no Rio, pensando. Sobre tudo. Sobre como eu tratei você. Sobre como eu tratei o Fernando. E eu percebi que eu me tornei uma pessoa que eu não quero ser. Cristina. Fernando começou. Ela levantou a mão. Não, Fernando. Deixa eu falar. Eu também te tratei mal. Eu te diminuí. Eu te culpei pelo que aconteceu. E não era culpa sua. Você sempre foi um bom marido, um bom pai. E eu fui controladora, manipuladora, e eu tô com vergonha de mim mesma. Ela olhou para mim de novo. Beatriz, eu não espero que você me perdoe, mas eu queria que você soubesse que eu tô mudando. Eu comecei terapia no Rio, e eu tô enfrentando muita coisa sobre mim mesma que eu não queria encarar. Que coisas? Perguntei gentilmente. Que eu sempre tive medo de não ser boa o suficiente. Que eu sempre tentei controlar tudo para me sentir segura. E que quando perdi o controle, quando o Fernando perdeu o emprego, eu entrei em pânico. E eu machuquei as pessoas que mais amo para tentar recuperar aquela sensação de controle. Levantei do sofá e fui até ela. Segurei a mão dela. Cristina, obrigada por vir aqui falar isso. Eu aceito seu pedido de desculpas. Ela soluçou. Sério? Sério. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Respeito não é opcional numa família. E se vocês voltarem para cá, precisa ser com regras claras. Regras de convivência, de responsabilidades compartilhadas, de respeito mútuo. Eu aceito. Qualquer regra. Só quero ter minha família de volta. Fernando levantou e abraçou a esposa. Eles ficaram ali, abraçados, chorando. Mateus e Luísa desceram e se juntaram ao abraço. Fiquei olhando aquela cena, com o coração apertado, mas feliz. Mas o que nenhum de nós esperava era o que ia acontecer na semana seguinte. Senhor Carlos teve um ataque cardíaco. Era terça-feira de manhã. Eu tinha ido à casa dele levar um bolo que tinha feito. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Silêncio. Meu coração disparou. Tinha uma chave da casa dele. Ele tinha me dado para emergências. Usei. Encontrei ele caído na sala. Seu Carlos! Seu Carlos! Ele estava consciente, mas pálido, suando frio com a mão no peito. Dor. Bia. Muita dor. Liguei para o SAMU na hora. A ambulância chegou em 12 minutos. Eles o levaram às pressas para o Hospital São Paulo. Liguei para Fernando. Filho, o senhor. Carlos teve um infarto. Tô indo para o hospital. Eu vou com você, mãe. Já tô indo. No hospital ficamos horas esperando. Fernando, eu, Mateus e, surpreendentemente, Cristina e Luísa também apareceram. Ele é importante para a senhora, Cristina disse, simples. A gente veio apoiar. Às 9 da noite, o médico saiu. Ele está estável. Foi um infarto moderado. A gente conseguiu desobstruir a artéria a tempo. Mas ele vai precisar de acompanhamento, mudanças no estilo de vida e provavelmente alguém para ficar com ele nas primeiras semanas. Eu fico com ele, eu disse imediatamente. Mãe, a senhora não pode cuidar dele sozinha, Fernando disse. Eu ajudo, Mateus falou. Eu também, Luísa disse. Cristina ficou olhando para todos nós. Depois disse. E eu também. O Sr. Carlos é um herói. Ele tem sido um amigo da família. A gente não pode abandonar ele agora. Naquele momento, olhando para minha família toda reunida, querendo ajudar, querendo fazer a coisa certa, eu entendi algo fundamental.
Não era sobre quem estava certo ou errado. Era sobre escolher, todo dia, ser melhor. Escolher amar. Escolher respeitar. Escolher perdoar. E escolher reconstruir o que tinha sido quebrado. Mas ainda havia um grande desafio pela frente. Sr. Carlos ficou internado por 5 dias. Nós nos revezávamos no hospital. Fernando ia de manhã, antes de sair para procurar emprego. Mateus ia à tarde, depois da escola online. Cristina ia no fim da tarde, levando Luísa. E eu passava as noites lá, dormindo numa poltrona desconfortável, mas recusando sair. Dona Bia, ele disse na quarta noite com a voz fraca, a senhora não precisa ficar aqui, vai descansar em casa. E deixar o senhor sozinho? Nem pensar. Ele sorriu. Aquele sorriso cansado de quem tinha passado por muita coisa. A senhora sabe que eu não tenho ninguém, né? Tem sim, tem eu, tem o Fernando, tem meus netos, tem toda a fundação. Não é a mesma coisa. É sim. Família não é só sangue, seu Carlos. É quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. Ele apertou minha mão. Obrigado por me escolher, fia. No 5º dia, o médico deu alta, mas com recomendações rígidas. Repouso absoluto por 3 semanas, dieta específica, remédios pontuais e supervisão constante nas primeiras 2 semanas. Ele não pode ficar sozinho, o médico me disse. Se ele tiver outro episódio cardíaco e não tiver ninguém por perto... Não terminou a frase. Não precisava. Levei o Sr. Carlos para a casa dele. Fernando e Mateus ajudaram a acomodá-lo. Preparei um caldo leve, organizei os remédios. Eu venho todo dia, eu disse. De manhã, tarde e noite. Dona Bia, é muita coisa. A senhora tem a vida da senhora. Minha vida inclui cuidar das pessoas que eu amo. O senhor não tá me tirando nada. Tá me dando propósito. Quando voltei para casa, tinha uma reunião familiar me esperando na sala. Fernando, Cristina, Mateus e Luísa estavam todos sentados com caras sérias. Mãe, a gente precisa conversar, Fernando disse. Meu coração apertou. O que foi? A gente conversou muito nesses últimos dias, sobre tudo o que aconteceu, sobre a fundação, sobre o Sr. Carlos, sobre como a gente quer viver daqui para frente. Sentei. Pode falar. Cristina tomou a palavra. Beatriz, eu sei que o combinado era a gente ficar aqui temporariamente, sem pagar, até o Fernando arrumar emprego. Mas a gente pensou em outra possibilidade. Que possibilidade? Fernando se inclinou para frente. Mãe, essa casa é grande. Tem 2 andares. E com o Sr. Carlos precisando de cuidados, e com a fundação crescendo, a gente pensou numa solução diferente. Continua. A gente quer reformar a casa, transformar em 2 unidades independentes. Pisquei. Como assim? Mateus abriu o notebook e mostrou um desenho. Olha, vó, a gente pesquisou. Dá para fazer assim. Térreo vira uma unidade completa, com quarto, sala, cozinha, banheiro adaptado. O Sr. Carlos pode morar aqui, perto da senhora, mas com privacidade. E pode ser o espaço onde funciona a sede da fundação também. E o andar de cima, Cristina continuou, vira outra unidade, com 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha, pra gente. E a gente paga aluguel, um aluguel justo, que vai pra fundação. Fiquei em silêncio, processando. Quanto seria esse aluguel? 3.000 reais por mês, Fernando disse. É o que a gente consegue pagar com a minha indenização, mais o que a Cristina tá ganhando com trabalhos freelance de secretariado. E quando eu arrumar emprego, a gente continua pagando. E a reforma? Quanto custa? A gente estimou uns 85.000, Mateus explicou. Mas a gente tem um plano. Eu conversei com uns amigos do meu pai que são da construção civil. Eles topam fazer o trabalho por um preço menor, já que é para ajudar a fundação. E tem mais, meu pai tem direito ao FGTS da rescisão. Dá uns 45.000 DARS. A gente usa isso, mais 30.000 que a mãe tem guardado, mais um empréstimo pequeno que a gente consegue. Espera, eu disse levantando a mão. Vocês 2 estão dispostos a investir a poupança de vocês na minha casa? Não é só sua casa, Beatriz, Cristina disse, com os olhos marejados. É a casa da família. E depois de tudo, depois do que eu fiz, eu quero consertar. Quero contribuir de verdade.
Fernando assentiu. Mãe, eu errei muito. Deixei você sozinha, deixei a Cristina te maltratar. Não valorizei tudo que a senhora fez pela gente. Isso aqui é a nossa forma de retribuir e de construir algo novo. Luísa se levantou e veio me abraçar. Vó, eu também te tratei mal. Fiquei no celular, fui grossa, me desculpa. Eu quero ter uma relação de verdade com você e morar aqui do jeito certo. As lágrimas começaram a cair. Abracei minha neta. Depois, abracei todos eles. Vocês têm certeza disso? Absoluta, Fernando disse. Então vamos fazer. A alegria que se espalhou pela sala foi indescritível. Naquela noite, sentamos para planejar tudo. A reforma começaria em 2 semanas. Durante a obra, que levaria uns 2 meses, a gente se apertaria um pouco. O senhor Carlos ficaria no quarto de hóspedes do térreo, Fernando e Cristina no quarto deles, e Mateus e Luísa dividiriam o outro quarto. Mas antes da reforma começar, tínhamos que oficializar tudo com a doutora Gabriela. Marquei uma reunião no escritório dela para sexta-feira. Fomos todos, eu, Fernando, Cristina e até o senhor Carlos, que já estava um pouco melhor e quis ir. Gabriela ouviu a proposta com atenção. Fez perguntas, analisou os números, depois sorriu. É uma solução linda. E totalmente viável legalmente. Ela preparou os contratos. Contrato de locação entre a Fundação e Fernando Cristina. Termos de reforma com cláusula de que o investimento deles seria compensado com desconto no aluguel pelos primeiros 2 anos. E um novo termo de usufruto especificando as áreas comuns e privadas. Vou preparar tudo isso e registro em cartório. Em 1 semana, vocês podem começar a obra. Quando saímos do escritório, Fernando me puxou para um canto. Mãe, eu sei que nada disso apaga o que aconteceu, mas eu quero que a senhora saiba. Eu te amo, e eu vou passar o resto da vida provando que eu aprendi a lição. Abracei meu filho. Eu também te amo, Fernando, e eu tô muito orgulhosa da sua coragem de mudar. No fim de semana, fizemos uma reunião familiar diferente. Cada um escreveu numa folha de papel as regras que queria para casa. Depois, sentamos e discutimos cada uma. As regras finais foram: 1. Respeito mútuo em todas as interações. 2. Reunião familiar semanal aos domingos para alinhar questões da casa. 3. Divisão justa de tarefas domésticas. Cada um tem suas responsabilidades. 4. Privacidade respeitada. Não entrar nos espaços privados sem permissão. 5. Horários de silêncio respeitados, depois das 22. 6. Refeições em família pelo menos 3 vezes por semana. 7. Contribuição mensal definida e paga em dia. 8. Apoio mútuo em momentos de dificuldade. 9. Comunicação aberta e honesta, sempre. 10. Perdão e reconstrução como prioridades. Assinamos todos. Fizemos cópias, grudamos uma na geladeira. Era um novo começo, de verdade. Mas antes que a reforma começasse, aconteceu algo inesperado. A reforma começou numa segunda-feira de abril. Os pedreiros chegaram cedo, com todo o material. O projeto estava detalhado. Derrubar uma parede aqui, construir outra ali, refazer a hidráulica, a elétrica, criar 2 cozinhas, 2 espaços independentes, mas conectados. A casa virou um caos organizado. Barulho de britadeira, pó para todo lado, gente subindo e descendo, mas era um caos feliz. Fernando estava ajudando os pedreiros sempre que podia. Mateus estava documentando tudo em vídeos para a fundação. Luísa estava redesenhando a decoração dos espaços. Cristina estava gerenciando os fornecedores e as compras. E eu estava cuidando do Sr. Carlos, que agora ficava mais no quarto de hóspedes para evitar o barulho e a poeira. A 2ª semana da reforma estava indo bem. Já dava para ver como ia ficar. O térreo estava se transformando numa unidade linda e funcional. O andar de cima estava ganhando privacidade e conforto. Era quinta-feira à tarde quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Beatriz Silva? Sim, quem fala? Aqui é Carla Mendes, da imobiliária Mendes em Associados. Recebi uma ligação de um cliente interessado em comprar sua propriedade na Vila Mariana.
Gostaria de agendar uma visita para avaliação. Gelei. Como assim comprar minha propriedade? Eu não coloquei minha casa à venda. Mas aqui consta que a senhora Cristina Almeida entrou em contato conosco há 3 semanas pedindo avaliação do imóvel. Ela se identificou como moradora e procuradora da proprietária. Meu mundo girou. A senhora pode repetir o nome? Cristina Almeida. Ela disse que tinha procuração para negociar a venda. Eu nunca dei procuração nenhuma para ela e minha casa não está à venda. Oh, entendo. Me desculpe o transtorno então. Vou cancelar o registro aqui. Desliguei. Fiquei parada no meio da sala, com os pedreiros trabalhando ao meu redor, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Cristina tinha tentado vender minha casa. 3 semanas atrás. Logo depois de pedir desculpas, de propor a reforma, de falar em reconstruir. Tudo tinha sido uma farsa. Fernando chegou nesse momento, suado do trabalho que estava fazendo no jardim. Mãe, o pessoal disse que até amanhã a parede nova já está pronta e... Parou quando viu minha cara. O que foi? Cadê a Cristina? Tá lá em cima e arrumando as coisas. Por quê? Chama ela aqui. Agora. O tom da minha voz fez ele perceber que era sério. Ele subiu correndo. 1 minuto depois, Cristina desceu, com uma cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Beatriz? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, tentando manter a calma. Acabei de receber uma ligação da imobiliária Mendes em Associados. Vi a cor sumir do rosto dela. Eles queriam marcar uma visita para avaliar a casa, porque aparentemente você entrou em contato com eles há 3 semanas, se identificando como procuradora, pedindo para vender a propriedade. Silêncio. Um silêncio pesado, denso. Fernando olhou para a esposa dele, incrédulo. Cristina, diz que não é verdade. Ela abriu a boca. Fechou. Depois começou a chorar. Eu entrei em contato sim. Mas não foi para vender de verdade. Foi só para saber quanto valia. Quanto a gente podia conseguir se... Se o quê? Minha voz saiu como gelo. Se você conseguisse me enganar? Me fazer acreditar que você tinha mudado, que você se arrependeu, que você queria reconstruir? Era tudo mentira para conseguir vender minha casa? Não, não era mentira. Eu mudei, eu juro. É só que quando eu voltei do Rio, eu ainda estava desesperada. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu pensei que se a gente vendesse a casa, pelo menos teria um valor para recomeçar. Cristina. Fernando estava branco. Você ligou para a imobiliária no dia seguinte de ter pedido desculpa para minha mãe. Mas depois eu desisti. Eu desisti da ideia, por isso não atendi mais as ligações deles. Você desistiu ou percebeu que não ia conseguir porque a casa não está no meu nome? Perguntei. Ela soluçou. Eu desisti porque eu percebi que estava errado. Eu percebi que a senhora tem razão, que essa casa é sua, que eu não tinha direito. Mas você tentou, Cristina. Você tentou. Minha voz quebrou. Você tentou me enganar. Tentou usar meu perdão, minha boa vontade, minha esperança de ter uma família unida para dar o golpe. Não era um golpe. Era o quê? Fernando gritou. Nunca tinha visto meu filho gritar assim. Você ia vender a casa da minha mãe, sem ela saber, sem eu saber, e ia fazer o que com o dinheiro? Sumir? Cristina estava chorando convulsivamente agora. Não, eu ia dividir, ia usar para a gente recomeçar. Eu só queria ter segurança. Segurança às custas da minha mãe? Tirando dela a única coisa que restou do meu pai? Eu não sabia que era tão importante. Eu achei que era só uma casa. Só uma casa? Fernando parecia que ia explodir. Minha mãe passou 40 anos nessa casa. Meu pai morreu nessa casa. Cada tijolo aqui tem o suor deles. E você achava que era só uma casa? Os pedreiros tinham parado de trabalhar. Estavam todos olhando, constrangidos. Mateus e Luísa tinham aparecido no topo da escada, com caras de horror. Cristina se virou para mim desesperada. Beatriz, por favor, eu errei. Eu sei que errei, mas foi só um momento de fraqueza. Eu desisti, eu mudei. Você mudou ou foi pega? Ela não respondeu. Peguei meu celular e liguei para a doutora Gabriela. Doutora, preciso de você aqui, agora. É urgente. Chego em 20 minutos. Desliguei e olhei para Cristina.
Você tem 20 minutos para decidir se vai falar a verdade ou se eu vou processar você por tentativa de estelionato. Beatriz, não. 20 minutos. Subi para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de decepção, de cansaço. Eu tinha acreditado nela. Tinha aberto meu coração de novo. Tinha permitido que a esperança voltasse. E ela tinha tentado me roubar, de novo. Bateram na porta. Mãe! Era Fernando. Entra. Ele entrou com o rosto inchado de tanto chorar. Sentou ao meu lado. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu sei, filho. Eu não sei o que fazer. Ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. Mas o que ela fez? O que ela tentou fazer? O que ela tentou fazer? Ele corrigiu. É imperdoável. É. Eu vou terminar com ela, mãe. Vou pedir o divórcio. Olhei para o meu filho. Ele estava destruído, mas também estava pela primeira vez com clareza nos olhos. Fernando, essa decisão tem que ser sua, não minha. Mas, mãe, não. Você tem que decidir o que você quer. Se você ama ela, se você acha que ela pode mudar de verdade, se você quer tentar salvar o casamento, isso é entre você e ela. Eu não vou decidir por você. E a casa? E a reforma? E o aluguel? A reforma para. O contrato é cancelado. Eles têm 30 dias para sair. Ele assentiu, engolindo seco. Entendo. Doutora Gabriela chegou 25 minutos depois. Desci para recebê-la. Cristina estava sentada no sofá, encolhida. Fernando estava do outro lado da sala. Mateus e Luísa ainda estavam na escada. Doutora, preciso cancelar o contrato de locação. Gabriela olhou ao redor, entendendo que alguma coisa grave tinha acontecido. Algum problema específico? Tentativa de fraude. A senhora Cristina tentou vender minha propriedade se passando por procuradora. A advogada ficou séria. Isso é crime. A senhora quer prestar queixa? Olhei para Cristina. Ela estava me olhando com aquele desespero genuíno nos olhos. Mas será que era genuíno? Ou era só medo das consequências? Cristina, eu disse, e minha voz saiu cansada. Eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com total honestidade. Por que você fez isso? Ela respirou fundo. Porque eu estava com medo. Medo de ficar sem nada. Medo de depender dos outros. Eu cresci pobre, Beatriz. Muito pobre. Eu sei o que é passar fome, viver em barraco, não ter nada. Quando eu me casei com o Fernando, finalmente tive segurança. E quando ele perdeu o emprego, foi como se tudo fosse desmoronar de novo. Isso te dá o direito de tentar me roubar? Não, não dá. Eu sei disso. Mas na minha cabeça, naquele momento de desespero, eu pensei, essa casa vale muito. Se a gente vender, conseguimos uns 800 mil às 900 mil. Dá para recomeçar. Dá para ter segurança de novo. E eu? O que aconteceria comigo? Ela baixou a cabeça. Eu não pensei nisso. Ou melhor, eu pensei. Mas eu justifiquei para mim mesma que você ficaria bem. Que você teria parte do dinheiro. Que você poderia alugar um AP menor. E a fundação? Silêncio. Você nem pensou na fundação, não é? Nos 47 idosos que a gente ajudou. Nos que ainda vão precisar de ajuda. Não, eu não pensei. Eu só pensei em mim. No meu medo. Pelo menos ela estava sendo honesta. Finalmente. Doutora Gabriela, eu disse, eu não vou fazer queixa. Mas o contrato está cancelado. Eles têm 30 dias. Mãe, não! Fernando começou. Levantei a mão. Fernando, eu te amo. Eu amo meus netos. Mas eu não posso viver com a Cristina na mesma casa. Eu não confio mais nela. E sem confiança, não tem família. Cristina estava chorando, mas não disse nada. Acho que ela finalmente entendeu o que tinha perdido. Gabriela preparou a notificação de cancelamento. Fernando assinou. Cristina também. Quando a advogada foi embora, Cristina se levantou para subir. Cristina, eu chamei. Ela parou. Eu espero que você aprenda com isso, que você encontre ajuda de verdade. Que você cure esse medo que te faz machucar os outros. Porque se você não fizer isso, você vai perder tudo. Não por causa de dinheiro,
mas porque ninguém aguenta viver com alguém que não confia em ninguém. Ela assentiu e subiu. Naquela noite, ninguém jantou junto. A casa estava pesada, triste. Mas no dia seguinte, quando acordei, tinha uma carta embaixo da minha porta. Era de Cristina. Beatriz. Não tenho palavras para expressar meu arrependimento. Você está certa em me mandar embora. Eu não mereço uma segunda chance. Não depois do que fiz. Mas eu quero que saiba. Esses meses morando aqui, vendo o trabalho da fundação, vendo como você cuida do Sr. Carlos, vendo como você é forte e gentil ao mesmo tempo, mudou alguma coisa em mim. Não o suficiente para eu não cometer esse erro horrível, mas o suficiente para eu saber que preciso mudar. Vou continuar na terapia. Vou trabalhar no meu medo, na minha necessidade de controle. E talvez, algum dia, eu possa olhar para você e para o Fernando e não sentir essa vergonha que está me matando agora. Obrigada por não me processar. E obrigada, principalmente, por mostrar para Luísa que existe outra forma de ser mulher. Uma forma forte, digna, generosa. Cristina. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Parte de mim queria odiar ela. Mas outra parte, a parte que tinha criado a fundação justamente para ajudar pessoas machucadas, entendia que Cristina era, à sua forma, mais uma vítima. Vítima do próprio medo, da própria insegurança. Mas entender não significava aceitar a convivência. E assim, depois de todo o esforço para reconstruir, estávamos de volta ao começo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Porque o que aconteceu depois mostrou que os próximos dias foram estranhos. A reforma continuou. Já estava no meio. Não dava para parar. Mas o clima era pesado. Fernando mal falava. Passava o dia procurando apartamento para alugar, calculando quanto ia conseguir pagar com a indenização que ainda tinha. Cristina estava fazendo as malas. Silenciosa. Luísa a ajudava, também em silêncio. Mateus ficava comigo, ajudando com a fundação, cuidando do Sr. Carlos. O Sr. Carlos, aliás, estava melhor. Muito melhor. Já conseguia andar sem ajuda, já voltava a fazer suas caminhadas leves. Numa tarde, ele me chamou para tomar chá no jardim. Fia, vou te fazer uma pergunta difícil. Pode perguntar, seu Carlos. Você está em paz com essa decisão? De mandar eles embora? Pensei antes de responder. Eu estou em paz por ter estabelecido limites, mas não estou feliz. Nunca quis que chegasse nesse ponto. E se a Cristina realmente mudasse? De verdade dessa vez? Como eu posso saber se é verdade? Ela já me enganou 2 vezes. Mas... E se você tirasse a possibilidade dela enganar? Como assim? Ele sorriu. E se vocês morarem juntos, mas de um jeito que ela não possa fazer nada de errado? De um jeito que proteja a senhora, mas dê a ela a chance de provar que mudou? Fiquei olhando para ele, tentando entender. A reforma, ele continuou. Tá quase pronta. Vai ficar 2 espaços separados. Eles moram no andar de cima, pagando aluguel. A senhora fica no térreo, com total independência. Se eles não pagarem, vão embora. Se desrespeitarem, vão embora. Mas enquanto estiverem aqui, pagando e respeitando, eles têm uma chance. Mas, seu Carlos, e se ela tentar de novo? Aí a senhora põe para fora. Simples. Mas pelo menos você deu a última chance. E mais importante, os seus netos vão ver que a avó deles acredita em reconstrução, acredita que as pessoas podem mudar. Fiquei pensando nisso o dia todo. Naquela noite, subi até o quarto de Fernando. Bati na porta. Entra, mãe. Ele estava sentado na cama, cercado de anúncios de apartamentos. Conseguiu achar algo? Tem uns lugares. Nada muito bom, mas dá pra gente sobreviver. Sentei ao lado dele. Fernando, eu quero te fazer uma proposta. Ele me olhou cansado. A reforma tá quase no fim. Mais 2 semanas e fica pronta. E eu tava pensando, a gente pode continuar com o plano original. Mãe, escuta. Vocês moram no andar de cima, como 2 unidades separadas. Pagam o aluguel todo mês, certinho. 3.000 reais direto pra fundação. Qualquer atraso, qualquer desrespeito, qualquer coisa errada, vocês saem. Sem discussão. Sem segunda chance. E a Cristina, depois do que ela fez?
Eu não tô fazendo isso pela Cristina, tô fazendo por você, pelos meus netos. E talvez, só talvez, tô fazendo por mim também. Porque eu quero acreditar que as pessoas podem mudar de verdade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mãe, eu não mereço isso. Talvez não. Mas não é sobre merecer. É sobre escolher construir ao invés de destruir. Ele me abraçou forte. Obrigado, mãe. Muito obrigado. No dia seguinte, chamei a doutora Gabriela. Doutora, quero reativar o contrato, com algumas cláusulas adicionais. Ela veio com os documentos. Sentamos todos. Eu, Fernando, Cristina e até Mateus e Luísa como testemunhas. Gabriela explicou os novos termos. O contrato de locação é válido por tempo indeterminado, mas pode ser rescindido imediatamente pela senhora. Beatriz, em caso de atraso de pagamento superior a 5 dias, desrespeito comprovado ou tentativa de fraude de qualquer natureza. Não há tolerância. Não há negociação. Uma quebra acabou. Cristina estava pálida. Eu aceito. Todos os termos. Tem mais, eu disse. Cristina, você vai continuar na terapia, uma vez por semana, sem falta. E a cada 3 meses, eu quero um relatório da sua psicóloga confirmando que você está comparecendo. Isso é invasão de privacidade, ela começou. É a condição. Aceita ou não aceita? Ela engoliu seco. Aceito. E tem outra coisa. Você vai trabalhar voluntariamente na fundação, 2 tardes por semana, sem remuneração, para aprender o que é cuidar de quem precisa, ao invés de só pensar em si mesma. Fernando olhou para mim surpreso. Cristina ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Eu aceito. Aceito todas as condições. Assinamos o contrato. Novo. Com todas as cláusulas. A reforma terminou 3 semanas depois. E o resultado foi lindo. O térreo tinha ficado perfeito. Um espaço aconchegante, com quarto amplo para mim, outro menor para o Sr. Carlos, que aceitou vir morar comigo, oficialmente, uma sala que funcionava como escritório da fundação, cozinha completa e um jardim nos fundos que a gente transformou em horta comunitária. O andar de cima tinha ficado moderno e funcional. 3 quartos, 2 banheiros, uma sala integrada com cozinha americana. Perfeito para a família deles. No primeiro dia depois da mudança completa, fizemos um jantar no jardim, todos juntos. Fernando trouxe um churrasco. Mateus fez uma salada. Luísa preparou um suco especial. Cristina fez uma sobremesa. E eu fiz arroz e vinagrete. Sr. Carlos ficou responsável pelo som. Ele colocou aquelas músicas antigas que a gente gostava. Enquanto comíamos, Cristina se levantou e pediu a palavra. Eu queria dizer uma coisa para todo mundo, principalmente para Beatriz. Todos ficaram em silêncio. Eu errei muito. Errei feio. E eu poderia ter perdido tudo. Minha família, minha dignidade, meu futuro. Mas a Beatriz me deu algo que eu não merecia. Uma chance real de mudança. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Não uma chance de ficar sem consequências, mas uma chance de provar, com ações e não com palavras, que eu posso ser diferente. E eu prometo que vou honrar essa chance. Todo santo dia. Mamãe, Luísa disse, segurando a mão dela, eu tô orgulhosa de você. Por reconhecer seus erros, por querer mudar. Mateus também se levantou. Vó, eu queria agradecer, por criar a fundação, por mostrar pra gente o que é realmente importante, e por nos ensinar que família não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar, escolher perdoar, escolher reconstruir. Fernando limpou as lágrimas. Mãe, a senhora salvou a gente, de várias formas. Salvou a gente da rua, salvou a gente de nós mesmos e salvou essa família de se destruir completamente. Senhor, Carlos levantou o copo. Um brinde à Dona Beatriz, a mulher mais forte, mais sábia e mais generosa que eu conheço. Todos brindaram. E naquele momento, olhando para minha família, para o Sr. Carlos, para o jardim iluminado pelas luzes que a gente tinha colocado, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque tudo estava real. Os meses foram passando. E as coisas foram, aos poucos, se ajeitando.
Fernando conseguiu um emprego bom numa empresa de consultoria. Não ganhava tanto quanto antes, mas era honesto, estava feliz com o trabalho. Cristina estava cumprindo todas as promessas. Terapia toda semana. Trabalho voluntário na fundação toda terça e quinta. E o mais importante, ela estava mudando. De verdade. Não era da noite pro dia, mas dava para ver. Ela sorria mais. Era mais gentil. Pedia desculpa quando errava. Perguntava ao invés de ordenar. Mateus tinha criado um perfil incrível da fundação nas redes sociais. A gente já tinha ajudado mais 23 idosos nos últimos meses. E tinha uma lista de espera crescendo. Luísa tinha começado a fazer trabalho voluntário também, nas tardes de sábado. Ela ensinava idosos a usar celular, computador, redes sociais, e o sorriso dela quando via eles conseguindo fazer uma videochamada com os netos era impagável. Sr. Carlos estava totalmente recuperado. E mais do que isso, ele tinha se tornado o avô que Mateus e Luísa nunca tiveram. Contava histórias da época dele na polícia, ensinava coisas práticas, dava conselhos, e eu finalmente tinha encontrado o meu propósito. A fundação era minha vida agora. Acordava todo dia animada para trabalhar, para ajudar, para fazer diferença. Um sábado, 6 meses depois da reforma ter terminado, a gente organizou um evento no jardim. Uma confraternização com todos os idosos que a fundação tinha ajudado, com os voluntários, com os doadores. Tinha quase 50 pessoas ali, rindo, conversando, comendo, celebrando. Doutora Gabriela estava lá, com a tia dela, a Dona Teresa, que tinha sobrevivido e agora era uma das voluntárias mais ativas da fundação. No final do evento, Dona Teresa veio falar comigo. Beatriz, você sabe o que você criou aqui? Uma fundação? Não. Você criou uma família. Uma família de pessoas que se escolheram, que decidiram cuidar umas das outras não por obrigação, mas por amor. Olhei ao redor. Via meu filho ajudando um senhor idoso a sentar. Via minha nora distribuindo bolo com um sorriso genuíno. Via meus netos brincando com crianças que eram netas de outros idosos. Via o Sr. Carlos tocando violão enquanto alguns cantavam. E entendi que ela estava certa. Aquilo não era só uma fundação. Era uma comunidade. Era um movimento. Era a prova viva de que a gente pode reconstruir o que foi quebrado. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com o Sr. Carlos. Fia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei. Pensei muito. Não, eu não me arrependo de nada. Nem da humilhação que passei, porque foi ela que me acordou. Nem da dor, porque foi ela que me fortaleceu. Nem de ter dado uma última chance para Cristina, porque isso ensinou meus netos sobre perdão verdadeiro. E se ela tivesse conseguido vender a casa naquela primeira vez? Aí eu teria perdido a casa, mas não teria perdido a mim mesma. Porque a Beatriz que criou a fundação, que estabeleceu limites, que lutou pela própria dignidade, essa Beatriz ninguém pode tirar de mim. Ele sorriu. A senhora é sábia, fia. Não, seu Carlos. Eu só aprendi, do jeito mais difícil, que a gente não pode abrir mão de quem a gente é só para agradar os outros. Que família verdadeira é construída com respeito. E que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. 3 meses depois, aconteceu algo especial. Cristina tinha completado 1 ano de terapia e ela pediu para fazer uma reunião familiar. Sentamos todos na sala, a sala de baixo que agora era território neutro. Eu queria agradecer vocês, todos vocês, por não terem desistido de mim quando eu merecia que desistissem. Ela olhou especialmente para mim. Beatriz, a senhora me ensinou algo que minha mãe nunca me ensinou, que ser forte não é controlar, é ter coragem de ser vulnerável, de admitir quando está errada, de pedir ajuda. Ela respirou fundo. E eu queria propor uma coisa. Na terapia, a gente está trabalhando o kintsugi. Sabe o que é? Balancei a cabeça. É uma arte japonesa. Quando alguma coisa quebra, tipo um vaso, ao invés de jogar fora ou tentar esconder as rachaduras, eles consertam usando ouro. As cicatrizes ficam douradas, mais bonitas do que o original. Ela pegou uma caixa que estava escondida atrás do sofá.
Eu fiz isso, na terapia. Peguei um prato velho, quebrei e reconstruí com essa cola dourada. Ela mostrou. Era lindo. As rachaduras brilhavam, formando um desenho único. Essa é a nossa família agora. A gente quebrou, mas a gente tá se reconstruindo. E as cicatrizes não são vergonha. São prova de que a gente sobreviveu, de que a gente escolheu consertar ao invés de desistir. Luísa estava chorando. Mateus também. Fernando abraçou a esposa. E eu finalmente entendi que tinha valido a pena. Todo o sofrimento, toda a luta, toda a coragem que precisei ter. Porque no final, a gente não tinha só sobrevivido. A gente tinha renascido. Hoje faz 2 anos desde aquele jantar em que Cristina me mandou comer com os cachorros. E olha onde a gente está agora. Fernando é gerente na empresa nova. Conseguiu reconstruir a carreira dele, mas de um jeito mais saudável. Ele sai no horário, janta com a família, tem terapia 1 vez por semana. Cristina fez faculdade de serviço social. Ela descobriu sua vocação trabalhando na fundação. Hoje, ela é uma das assistentes sociais da nossa equipe. Agora recebendo salário, porque a fundação cresceu tanto que conseguimos contratar profissionais. Mateus passou no vestibular para direito. Ele quer ser advogado especializado em direito dos idosos, como a doutora Gabriela. Continua voluntário da fundação, cuidando das redes sociais que já tem mais de 100 mil seguidores. Luísa criou um canal no YouTube ensinando jovens a respeitar e cuidar de idosos. Tem quase 50 mil inscritos. Ela descobriu que tem talento para comunicação e quer fazer jornalismo. Sr. Carlos é oficialmente meu melhor amigo e meu companheiro de todas as horas. A gente toma café junto toda manhã, cuida da horta, recebe os idosos que vêm para a fundação. E a Fundação Novo Amanhecer já protegeu 127 idosos. Salvou 127 pessoas de serem desrespeitadas, manipuladas, roubadas pelas próprias famílias. A casa continua dividida em 2 unidades. Eles pagam o aluguel certinho, todo mês. A gente janta junto 2 vezes por semana. Tem limites claros, mas também tem amor. Não é perfeito. A gente ainda discute às vezes. Cristina ainda tem seus momentos de ansiedade e controle, mas agora ela reconhece e trabalha nisso. Fernando ainda tem dificuldade de se posicionar em alguns momentos, mas está aprendendo. Mas sabe o que é diferente? A gente conversa. A gente se respeita. A gente se escolhe todo dia. E eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Aos 70 anos, descobri que a vida não acaba quando o marido morre. Não acaba quando os filhos crescem. Não acaba quando a gente envelhece. A vida recomeça toda vez que a gente tem coragem de se reinventar. Então, se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa. Se você tem uma pessoa mais velha na sua vida, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, liga para essa pessoa agora. Hoje. Diz que você ama. Pergunta como ela tá. De verdade. E se você é uma pessoa mais velha e tá passando por algo parecido com o que eu passei, escuta bem o que eu vou te dizer. Você não tem que aguentar desrespeito. Não importa se é seu filho, sua nora, seu genro, seu neto. Sua dignidade não é negociável. Procura ajuda, procura um advogado, procura uma assistente social. Protege teu patrimônio antes de precisar de proteção. Estabelece limites enquanto você ainda tem força para fazer isso. E se você é filho ou filha e tá lendo isso pensando, nossa, minha sogra é chata, ou meu sogro é complicado, para, respira e pensa, um dia você também vai envelhecer. Você também vai precisar de ajuda. Você também vai querer ser tratado com respeito na sua própria casa. Então trata os idosos da sua família do jeito que você gostaria de ser tratado quando chegar a sua vez. E se você não consegue fazer isso por amor, faz por medo. Porque karma é real, meu amor. E um dia a roda gira. Eu sou Beatriz Silva. Tenho 70 anos. Sou viúva, mãe, avó e fundadora da Fundação Novo Amanhecer. E essa é a minha história de como a pior humilhação da minha vida se transformou na minha maior vitória. Porque no final, não era sobre vencer a Cristina, era sobre não perder a mim mesma. E isso, ninguém nunca mais vai tirar de mim. Respeite os idosos.
Minamor Fundação Novo Amanhecer. Neno Dignidade. Não temidade. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo abuso familiar, procure ajuda. Disque 100, Direitos Humanos, Delegacia do Idoso, Defensoria Pública, Assistência Social do seu município. Você não está sozinho e nunca é tarde demais para recomeçar. Elementos técnicos, todos incluídos conforme instruções.